Muito bem, amada igreja. Eu hoje, já falei isso de manhã, eu ia pregar mais uma mensagem da série Encontros com Jesus, mas aprove ao Senhor que a gente trouxesse um outro assunto. E o Senhor, Ele não erra, o Senhor, Ele manda as coisas certas no momento certo. E o pastor Marcos trouxe uma palavra muito abençoada nessa manhã, um homem cheio de graça, que ele falou, tocou diversos temas que já estavam no meu coração para a mensagem desta noite. Ele nomeou sua mensagem Um Homem Cheio de Graça, e a minha mensagem é: Deus é Pai, igreja é família. Portanto, um homem cheio de graça está na igreja, na família de Deus, que é nosso Pai. Olha aí, a complementação já começa a partir daí. Antes de propriamente ler o texto, Tamara, vai ser Marcos capítulo 10, a partir do versículo 28, na NVT, por favor. Mas eu não vou ler o texto não, deixa eu fazer algo que eu não costumo fazer. Hoje eu vou pregar daquela maneira que a gente aprende no seminário. É raro eu pregar assim, com escrito, com os pontos, com tudo certinho, mas foi assim que o Senhor deu. Hoje eu vou fazer assim, não copiei de ninguém não, eu sei fazer também. Tá, Gilson? Não copiei de ninguém não. Mas eu tenho observado muito aí a nossa sociedade, eu tenho observado a desilusão dos nossos tempos atuais, aquilo que o filósofo Zygmunt Bauman, ele chamou de o mal-estar da pós-modernidade. Há um mal-estar latente na pós-modernidade. E eu tenho uma revista, vocês não acreditam, mas eu tenho uma revista em quadrinhos do Tio Patinhas, lá de 1965. E nessa revista do Tio Patinhas, de 1965, que não por acaso é o Tio Patinhas no espaço, voando assim no espaço, perto do primeiro satélite artificial, o Sputnik, e aquela coisa futurista, né? Olhando para os dias do ano 2000, que para eles estavam distantes, e para a gente já está ficando distante também, só que no passado. E aí eles imaginavam Patópolis como seria naquele futuro lá do século 21. E a tecnologia tinha avançado. E tendo avançado a tecnologia, o homem passou a trabalhar cada vez menos. Tanto o homem ou o pato, no caso do Tio Patinhas, do Pato Donald. Então o Pato Donald agora, o trabalho dele numa fábrica consistia em 10 minutos de trabalho por dia apertando botões. E aí ele chegava em casa, passava o dia largado no sofá, ia para o trabalho, apertava o botão por 10 minutos, voltava para casa, entediado. Quem escreveu essa historinha errou em como o trabalho funcionaria, porque quanto mais a tecnologia avança, adivinha, mais a gente trabalha. Hoje mesmo, Letícia estava lá no notebook fazendo coisa, eu estava lá no meu computador também, redigindo isso aqui. Às vezes a gente acorda, a Letícia, essa semana mesmo rolou, perdeu o sono na madrugada, pegou o notebook, fez lá uns trabalhinhos lá que tinha para fazer. Eu também faço minhas coisas na madrugada, você provavelmente também. Então, assim, o trabalho agora é o tempo todo, e quem tem isso aqui para perturbar, sabe que não tem mais jeito. O trabalho se multiplicou. E agora a gente trabalha até na madrugada. Então eu vejo que esse mal-estar da pós-modernidade, ele realmente chegou e ele trouxe uma coisa que, como eu disse, eles erraram na previsão, dizendo que a gente ia trabalhar menos com mais tecnologia, mas eles acertaram em uma coisa: o tédio, o desgosto para com a vida. A falta de perspectiva, a falta de ideais, o enfado da vida que tomou conta da nossa sociedade, realmente era aquilo que aconteceu com o Pato Donald. O Pato Donald deitado lá no sofá e os meninos, o Guinho, Zezinho, o Luizinho,
super chateados. Ah, o tio Donald foi lá, deu lá o plantão dele de 10 minutos por dia, deitou aí no sofá, está largado. Tipo assim, que vida. Pois é, muita gente está vivendo assim hoje em dia. Uma vida enfadada, cansada. E eu tenho visto muita gente, muitos estudos por aí, falando exatamente que pela nossa... nós temos coisas do tipo síndrome do pensamento acelerado. Muito negócio de ficar rolando o feed para cima, é o tempo todo ali naquela adrenalina de ficar rodando o feed, buscando alguma coisa. Aí você assina a Netflix e diz, agora eu tenho milhares de filmes e séries para assistir. Tá bom, senta e escolhe um filme ou uma série no Netflix para você assistir. Você fica rolando. E o pessoal do dorama aí, Dona Nancy e Dona Sueli, por exemplo, pessoal do dorama, vai me dar razão quando eu digo, o feed lá do Netflix, dessas coisas aí do Prime Video, anda tão cheio de opções que a gente acaba repetindo os mesmos doramas, as mesmas séries, é verdade ou não é? É isso. É um enfado. Ah, eu não vou perder mais tempo procurando mais nada, não, eu vou ver esse aqui mesmo. Já vi, já gostei, e você fica igual cachorro rodando atrás do rabo. Por quê? Porque são muitas opções, ninguém, é humanamente impossível lidar com tantas opções. Humanamente impossível. Nossa geração perdeu o costume de olhar para os ideais. Perdemos o costume, desacostumamos do tédio. Tem até um livro meio antigo já que fala sobre isso. O ócio criativo. Você precisa ter um tempo desconectado, desligado de trabalho, de atividades, um tempo só para você, nem que seja no banheiro, para você pensar. Quantas vezes as boas ideias atingem a gente justamente quando a gente está no banho? Você acorda de manhã, pá, toma aquele banho. Ó, é saudável tomar banho, tá, povo? Principalmente de manhã. Tu acordou, vai tomar aquele banho. De vez em quando vem as ideias, aí você pensa, quantas mensagens já vieram ao meu coração, quantas sacadas já vieram ao meu coração no momento do banho. Por quê? Porque você não está pensando em nada, você acordou, a mente está fresca, tu vai lá, aí Deus começa a falar, e você lembra de um versículo, ou você canta um louvor, depois no restante do dia, o negócio é estreito. Nossa geração perdeu esse costume, perdeu o costume de olhar para os ideais. O homem atual se acostumou a olhar para a crueza da dura realidade que nos cerca. E com isso, o que aconteceu? Essa geração agora, ela parou de sonhar. Os homens, mulheres, jovens e cada vez mais jovens da nossa geração pararam de sonhar, de ter ideais, de perseguir altos ideais. Caímos no cinismo de achar que a vida é assim, que a vida é dura, que não dá para melhorar, porque está todo mundo assim, não sou eu que vou mudar o mundo. Veio a desilusão. O mal-estar da pós-modernidade é desilusão com o atual estado de coisas, é desilusão com o atual estado da sociedade. Para muita gente, o que é pior ainda, é uma desilusão com o atual estado da igreja. Tem gente, os desigrejados são um sintoma disso, perderam completamente a noção do que sejam os ideais de Cristo. Uma geração que parou de sonhar não luta por uma realidade transformada. Sabe pelo que a nossa geração luta hoje? Pela sobrevivência. É hoje. Eu vou fazer o meu, eu vou fazer aqui o meu trabalho, eu vou lá na igreja, e é isso aí mesmo, e não tem muito mais do que isso não. Vamos empurrando com a barriga. E nisso eu tive um estalo. Um estalo que me chamou a atenção para uma leitura do que estamos vivendo hoje. Nós estamos muito mais próximos, presta atenção, quem conhece aí na Bíblia o período dos juízes, nós, igreja, mesmo dentro da igreja, estamos muito mais perto
da mentalidade do Israel no tempo dos juízes, como era a mentalidade do tempo dos juízes? Era aquela mentalidade, é isso mesmo, os filisteus estão aí, 40 anos os filisteus estão nos oprimindo, não tem muito jeito, é esconder o que der para esconder, malhar o trigo no lagar do vinho, para garantir que ninguém vai desconfiar que tem alguém trabalhando o trigo, já que é um negócio de vinho. É desse tipo de mentalidade que a gente está, a mentalidade da sobrevivência. Seja o amalequita, seja o filisteu, a gente tem que defender o nosso, tentar sobreviver. A nossa mentalidade hoje está muito parecida com a desse tempo. E como deveria ser a nossa mentalidade, nós que somos igreja de Cristo nesse tempo? Deveria ser uma mentalidade parecida com a dos apóstolos. Qual era a mentalidade dos apóstolos? O Senhor está às portas. Jesus está voltando. Olha, Ele acabou de vir, Ele morreu, Ele ressuscitou, subiu, ascendeu, está sentado ao lado de Deus em glória, e disse que voltará para buscar os que são seus. Vamos espalhar essa mensagem, porque Jesus está voltando. Mas eu não tenho visto muito disso, nem por aqui e nem por aí. Nós estamos vivendo espiritualmente um tempo de juízes na igreja, e não o tempo apostólico. O que aconteceu? Essa frieza do mundo entrou na igreja, essa conformação com os tempos sombrios que vivemos entrou na igreja, e a igreja está desiludida também. É isso, meus irmãos? É assustador. Os apóstolos atravessaram duríssimas realidades. Tinha perseguição? Tinha. Nero então arrasou com a igreja. Tinha morte? Muita. Mas com toda a perseguição, com toda a dor, com toda a morte, com toda a luta enfrentada pelos discípulos, pelos apóstolos, como diz o hino, a perseguição não parou a igreja. E eu te pergunto, por que eles levaram a mensagem do Evangelho do Reino? Por que, mesmo em meio a uma dura realidade não favorável, eles foram avante? A resposta é porque a visão deles não estava posta no que rolava ali fora. A visão deles não estava posta nos leões, não estava posta em qualquer um dos Césares que quisesse matá-los, não estava posta na perseguição. A visão deles estava posta no Senhor, como eu acabei de falar ainda agora. A visão deles estava em Jesus, autor e consumador da nossa fé, que está sentado à destra de Deus, venceu a morte e está lá nos aguardando, porque um dia Ele voltará para buscar a sua igreja, para julgar os vivos e os mortos. E tem mais, os apóstolos, eles receberam o dom do Espírito Santo. Espalharam a mensagem com todas as suas forças diante de todos os riscos, pois entenderam que o Evangelho apresenta uma realidade. Houve essa parte. Entenderam que o Evangelho apresenta uma realidade que primeiramente tem que ser recebida pela fé. Muita gente hoje recebe Jesus da boca para fora. Recebo Jesus, eu aceito Jesus, eu creio em Jesus. Mas isso não se aplica no dia a dia, não está na vida. Está só no imaginário. Primeiro, o Evangelho é entendido pela fé, recebido pela fé. Depois, a realidade do Evangelho ela passa a ser sonhada. O ideário do Evangelho, com as ideias, a doutrina vai penetrando no nosso coração e vai formando uma cultura do reino em nós. Então você começa a sonhar com aquilo, e aí você começa a pôr em prática, para então tornar uma realidade
palpável. Eu vou me deter um pouco mais sobre isso, porque esse roteiro, pega o seguinte roteiro: sonhar com alguma coisa, imaginar, trazer à sua mente aquela visão. Esse roteiro de sonhar, depois testar, depois adaptar, superar as dificuldades, insistir e, por fim, transformar a realidade, se aplica a tudo na vida. Todo mundo que já conseguiu conquistar alguma coisa na vida passou por esses passos. Alguém que se formou em alguma coisa, alguém que plantou um belo jardim, quem empreendeu qualquer coisa, passou por esses passos. Visão, né? Sonhar, imaginar, você testa, você erra e você adapta, e você supera as dificuldades, você insiste, e por fim, você vence, você transforma a realidade. É assim, por meio dessa sequência, que a gente vai transformar a realidade. Na nossa escola bíblica, nós temos estudado um sermão que é transformador da realidade, o Sermão do Monte. Todo domingo, 9 da manhã, a escola bíblica está tratando do Sermão do Monte. E esse sermão, ele aponta para os altíssimos ideais do reino de Deus. Os ideais do reino de Deus não são fáceis de ser alcançados. Não são, meus irmãos. Bem-aventurados os mansos, mas nesse mundo como ser manso. Bem-aventurado o que tem fome e sede de justiça. Ah, sério, pastor, justiça nesse país? Bem-aventurados os que choram. Ah, então eu sou bem-aventurado porque eu choro. Olha o mal-estar que se forma quando a gente fala essas coisas na mente de muita gente. Mas é exatamente isso. Os altíssimos ideais do reino de Deus são trazidos no Sermão do Monte e mostra o que se espera de quem quer ser cidadão daquele reino. Para chegar lá, o que é preciso? Primeiro, olhar para esse sermão, o Sermão do Monte, e permitir que o sermão entre no nosso coração, na nossa mente, e sonhar com ele, e dizer: bem-aventurados os mansos. Se os mansos são bem-aventurados, porque se os pacificadores são bem-aventurados porque serão chamados filhos de Deus, então eu preciso me esforçar para ser manso, eu preciso me esforçar para ser pacificador. Bem-aventurados que sofrem, que os que têm fome e sede de justiça. Eu não tenho visto muita justiça, mas eu não posso saciar a minha fome e sede de justiça com injustiça, ou simplesmente deixando para lá. Eu tenho fome e sede ou eu não tenho. Olha como o sermão ele bate dentro de nós. É preciso olhar para esse sermão então e sonhar com essa realidade. E então batalhar para transformar o quê? O mundo? Não, transformar a nós mesmos, transformar o nosso jeito de ser, mudar nossos sonhos, nossas perspectivas, nossa visão, submeter nossas vontades, transformar o nosso eu interior. Primeiro, a palavra entra e me transforma, ela cria uma visão que vai me transformar. Num primeiro momento eu não sou agente de mudança. No primeiro momento a palavra é agente de mudança e o que muda sou eu, o meu eu interior. E aí depois disso, a partir da mudança interna, aí sim nós estaremos em condições de transformar o exterior. Quer ver? Poderemos transformar nossos relacionamentos em casa, no trabalho, na igreja, em qualquer lugar. Podemos transformar, a partir da nossa mudança interior, transformar nossas dificuldades, nossas respostas diante das adversidades, nossa disposição para suportar contrariedades e para suportar até mesmo injustiças. Porque lá no Sermão do Monte está dizendo: se alguém te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Se alguém te der um tapa numa face, oferece também a outra. O que é isso senão superar e vencer as injustiças, pagar o mal com o bem? Essa mudança interior vai reverberar
no exterior. Quando o homem interior se modifica, aquilo que nós tocamos exteriormente vai sentir o peso e vai se modificar também. A revolução não é externa, primeiramente a revolução é interna, mudo eu. Aliás, Deus me muda, o reino de Deus entra em mim, e a partir de mim, o reino de Deus é espalhado. Quantos estão entendendo? A revolução interna alcança nosso entorno e começa devagarzinho a mudar a nossa realidade. Essa realidade nua e crua que nos oprime, ela vai ser transformada quando nós formos transformados primeiro. E uma das mais profundas realidades transformadas internamente pelo Evangelho, uma das mais importantes transformações que a vida cristã pode causar no seu coração e no meu coração, que vai também redundar no impacto exterior, sabe qual é? É o abandono do egoísmo. Porque nossa geração nos ensina que cada um por si, e nem é Deus por todos, é Deus contra todos, já dizia a música lá do Titãs. Nós precisamos abandonar o egoísmo, o amor de Deus por nós, o nosso amor por Deus vai nos capacitar com um coração transformado por amar a Deus e por saber que é amado por Ele. Esse amor de Deus, o ágape, vai transbordar em nós e vai redundar num coração capaz de amar ao próximo. E de não olhar só para o seu coração, para os seus desejos, para os seus desígnios, para os seus sonhos, para os seus planos, mas também zelar pela vida do outro, esteja o outro onde estiver. Se o outro estiver na sua casa, seu marido, sua esposa, seu filho, você vai mudar em relação a ele. Se estiver no seu trabalho, você vai mudar em relação ao seu chefe, você vai mudar em relação ao seu colega de trabalho, você vai mudar em relação a certos irmãos da igreja, que você hoje diz, esse irmão aí, eu vou te falar, mas Deus te capacita. Quando você muda, a tua visão muda, a tua característica muda e você começa a mudar o teu jeito de lidar com essas pessoas difíceis, com as situações difíceis, com os desagrados da vida. Como é que começa tudo? Amando a Deus. E deixando o amor de Deus transbordar, e então amando o próximo e deixando o egoísmo. E quando cada irmão individualmente deixa a vida egoísta, cria-se uma coisa que só a igreja é capaz de fazer, uma verdadeira comunidade. Título da nossa mensagem: Deus é Pai e Igreja é Família. Pois é. Se Deus é nosso Pai, Ele nos habilita a sermos família, sermos parte uns dos outros, transbordando no amor ao próximo, uma vida em comunidade. Agora sim, vamos ler o texto, Tamara, por favor, Marcos capítulo 10, 28 ao 31. Esse texto, ele é a continuação do texto da semana passada, em que eu falei sobre o jovem rico. E na sequência, o Senhor Jesus vai falar com seus discípulos, e olha onde vai parar a conversa. Então Pedro começou a falar: deixamos tudo para segui-lo. Jesus respondeu: eu lhes garanto que todos que deixaram casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou propriedades por minha causa e por causa das boas novas, no caso o Evangelho, receberão em troca, neste mundo, 100 vezes mais casas, irmãos, irmãs, mãe, filhos e propriedades, com perseguição, e no mundo futuro terão a vida eterna. Até aí. Vamos orar. Pai amado, fala conosco, nos alimenta nessa noite. Fala-nos sobre a mudança interior
e fala-nos sobre uma verdadeira vida em comunidade cristã, todos os dias da nossa vida, que isso venha a ser uma realidade na nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, a partir dessa leitura aí, nós podemos perceber, podemos inferir, que o propósito de Deus para a vida da sua igreja é a comunidade. Propósito da vida cristã não é que cada um fique isolado, cada um no seu quadrado, mas que todos nós caminhemos em unidade, como corpo dele, o cabeça. É necessário que nós andemos juntos em união, em unidade de propósito, olhando para um só ponto focal, para Cristo, para o Senhor e Salvador, o autor e consumador da nossa fé. A igreja é uma grande família, na qual todos devem cuidar e zelar mutuamente uns dos outros. Ou alguém aqui discorda disso? Ah, pastor, mas não é assim. Calma, vamos voltar ao primeiro ponto, lá no começo. O que é que eu falei no começo? A geração atual não quer mais saber de ideais. Foi isso que eu falei ou não foi? E isso está contaminando a gente. Isso está contaminando a gente precisa voltar a olhar para o alto, para os ideais, parar de olhar para a realidade triste, fraca, para a realidade fria, e olhar novamente para os ideais. O ideal de Deus pode falhar, sim ou não? Não pode falhar. O ideal de Deus é bom ou não é bom? É bom. Se o ideal de Deus é que nós andemos em comunidade uns com os outros, o que nós devemos olhar para a nossa realidade e dizer: a igreja é isso aí mesmo, aqui ninguém ajuda, ninguém fortalece, ninguém quer nada, o pessoal quer esquentar banco, quer só ficar ilustrando o banco com a roupa, e não quer ajudar no ministério infantil, não quer ajudar no louvor, não quer ajudar. Eu sei, meus irmãos, eu sei disso aí. Mas agora a gente não tem que focar naqueles que não querem, naqueles que não estão despertos, naqueles que dormem. A gente tem que focar em Cristo Jesus, autor e consumador da nossa fé. E Ele falou, foi Ele que acabou de falar essas palavras aqui, que nós, aqueles que deixarem casa, pai, mãe, filho, irmão, irmã, propriedades, tudo, por amor dele e do Evangelho, herdarão ainda nesse mundo. O que é essa herança nesse mundo? É a igreja. Somos nós uns aos outros. Nós, você. Se eu fosse pentecostal nesse momento, eu diria assim: olha para o irmão que está do seu lado. Mas é por aí. Você pode olhar para o irmão aí que está do seu lado e pode ver que esse irmão, essa irmã, é herança do Senhor para mim e para você. São herança. Neste irmão que está do seu lado, que está na sua frente, nesse irmão que está próximo de você aí, está algo que Deus colocou para te abençoar. Porque ninguém é uma ilha, e porque na igreja de Cristo não somos ilhas, muito pelo contrário, somos um grande arquipélago. Andamos juntos. Deus nos alimenta. Agora, o Senhor sabe lidar com a gente. Ele sabe que a gente é egoísta. Ele sabe que a gente quer olhar só para o nosso, só para o que é nosso. Aí sabe o que ele faz? Ele diz o seguinte: se você quiser depois ler com calma, você pode pegar lá na sua casa, mas anota aí, Romanos capítulo 12. Obrigado, meu irmão. Isso é benção. Vai ler na sua casa a carta aos Romanos, o capítulo 12. Porque lá está o funcionamento dos dons espirituais. E ali, e se não me engano também em 1 Tessalonicenses capítulo 4, se não me falha a memória. Aí você vai encontrar lá nas listas dos dons espirituais o seguinte: a um é dado o dom de presidir, a outro o Senhor dá o dom de intercessão, a outro o Senhor dá o dom
e por aí vai, vários dons, tem uma lista de dons ali. Cada um tem o seu dom. Pastor, por que nem todo mundo tem aquele mesmo dom? Ah, meu irmão, é porque nós precisamos uns dos outros. E se nós fôssemos completos, perfeitos e com todos os dons, não ia ter comunidade. Não ia ter comunidade. Eu sou pastor da igreja, mas eu preciso da Rosimar. A Rosimar, ela tem dons espirituais que o Senhor dá a ela. Um que eu vejo muito claro, por exemplo, é o de liderança. Deu a ela esse dom. O outro vai ter o dom de intercessão. A pessoa que está na igreja, que você não ouve ela abrir a boca, mas lá na madrugada em casa ela está lá ajoelhada 3, 4, 5 da manhã, orando, buscando a Deus pela tua vida e pela minha vida, e a gente nem sabe. Um tem o dom de uma palavra, aquela palavra assim que pega você no colo, Tia-Iraci. Tia-Iraci tem um negócio, tem um dom, que ela fala com você, ô meu filhinho, ô meu querido, parece que está pegando no colo, você se sente assim, abraçado. Eu não tenho o dom da Tia-Iraci. Cada um tem um dom de consolação, entendeu? Cada um tem um dom e o Senhor dá. Nós precisamos uns dos outros. Para isso a comunidade da igreja, ninguém é perfeito, ninguém é completo, e ninguém vai ser perfeito nem completo sem os outros. Sem os outros. Nós precisamos perceber isso. Tamara, bota na tela, por favor, o seguinte. Filipenses, pastor Marcos hoje bateu na porta e não entrou, ficou na soleira da porta, mas eu vou entrar agora, pastor Marcos. Pastor Marcos leu lá, Filipenses capítulo 1, versículo 1, 2 e 3. Eu falei, eu vou ler o 4 de noite, só de raiva. Filipenses capítulo 2, na verdade, versículo 4. Bota aí na tela. Olha aí a ideia da comunidade, ó. Já que somos uma comunidade, vamos ler todos juntos? Não procurem apenas os próprios interesses, mas preocupem-se também com os interesses alheios. Isso é ser igreja. É se preocupar se o irmão fez uma cirurgia, se está com alguma necessidade. É saber se está faltando o pão, se está faltando o agasalho para o irmão. É saber se o irmão desempregado está com falta de alguma coisa. É saber se o irmão que está tendo uma luta na família precisa ou não precisa de alguma ajuda específica. Todos nós estamos nesse momento, se tirasse o véu agora, tirasse a máscara de cada um aqui na igreja, nesse exato momento, nós veríamos claramente as carências de cada um, a começar por mim. Todos nós somos e estamos carentes de alguma coisa. O sujeito às vezes está com aquela pose assim, né? Não, estou aí, estou firme e forte. E aí, meu irmão, como é que está? Firme como uma rocha, pastor. Só ele sabe como é que está por dentro. E ao invés de abrir o coração e dizer, irmão, eu estou aqui pelo fiapo da graça, careço da sua oração ou de qualquer outra coisa. Máscaras. Outro texto, Tamara, para a gente mostrar a vida comunitária da igreja. Atos, capítulo 4, do 32 até ao 37. Atos 4, 32 a 37. Olha o que acontecia na igreja. Detalhe, o Espírito Santo, em Atos 2, ele desce. Em Atos 3, o apóstolo Pedro está lá pregando e convertendo multidões. Atos 4, já tinha uma multidão. E da multidão dos que creram, ou todos os que creram, estavam unidos em coração e mente. Olha aí o plano. Falei para vocês no começo, nós tiramos os olhos do ideal, mas o ideal funciona. O ideal, ele é alcançável, o ideal está provado, está escrito, e se está escrito é verdade, e se era verdade no tempo dos apóstolos, é para ser verdade hoje. Todos os que creram estavam unidos em coração e mente.
não se consideravam donos dos seus bens, de modo que compartilhavam tudo o que tinham. Por quê, pastor? Porque dentro da igreja tinha gente bem e tinha gente que estava quebradinha e tinha escravos. Então o pessoal tirava a roupa do próprio corpo. Jesus preconizou isso lá no próprio Sermão do Monte. Lembra do alto ideal que eu falei aqui? O que é que o Senhor Jesus falou? Se você tiver uma túnica, tiver mais de uma túnica, você dá a segunda túnica para alguém que tem necessidade. Eles estavam praticando o Sermão do Monte, meus irmãos. Por isso ninguém tinha fome, ninguém tinha necessidade, ninguém da igreja dormia na rua. Compartilhavam tudo que tinham. Vamos adiante, Tamara. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. Cadê esse poder? Tanta gente aí enchendo a igreja agora. Não, vou lá que naquela igreja tem poder, naquela ali tem poder. Que poder que tem? Fala em língua lá, diz que levanta morto e o caramba. Poder está aí, ó, com grande poder. Os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E sobre todos eles, olha a igreja, aí é que está o poder, meu irmão. Sobre todos eles havia grande graça. Vamos adiante. Entre eles não havia necessitados. Isso é poder. Isso é poder, isso é o poder de Deus. Entre eles não havia necessitados, pois quem possuía terras ou casas vendia o que era seu e levava o dinheiro aos apóstolos, para que dessem aos que precisavam de ajuda. Você imagina, foi uma multidão que se converteu, 3.000 num dia, 4, 5.000 no outro. Muita gente, com muita gente, muita carência, muita necessidade, muita gente carente de alguma coisa, de comida, de abrigo, de roupa. E a igreja falou, quer saber, Jesus veio, me salvou, Ele está às portas, Ele volta, eu vou abrir mão disso tudo aqui para ajudar os meus irmãos, os que se converteram, os que creram. Ninguém precisava de ajuda. Vamos adiante. José, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa filho do encorajamento, era da tribo de Levi, tinha nascido na ilha de Chipre. Aliás, ô Sônia, botar essa música, era seu nome Barnabé, natural de Chipre, pode botar para a gente cantar um dia aí. Ele vendeu um campo que possuía e entregou o dinheiro aos apóstolos. Até aí. Então vejam, isso é a igreja em ação. Isso é o sonho, o desejo, o desígnio do Senhor, lá em Mateus 5, 6 e 7. Funcionando. Por quê? Porque os discípulos estavam cheios do Espírito Santo e de poder. Eles não estavam olhando para César, não estavam olhando para Pilatos. Pilatos ainda estava lá. Tinha 50 dias que ele tinha crucificado Jesus. Pilatos ainda era ali o chefão da Judéia. O Herodes ainda estava lá na Galileia, reinando. A tetrarquia ainda estava montada. O poder romano continuava, o César continuava sendo César. Nada no entorno mudou. O que mudou? De dentro para fora. E essa mudança interior, o Espírito Santo mudando, enchendo aqueles homens, sacudiu as estruturas e provocou isso que nós estamos lendo. Os ideais de Deus não são ideais longínquos assim que não podem ser atingidos. Eles têm que estar na nossa mente, no nosso coração, eles têm que ser sonhados, para que então sejam praticados. Essa família que nós lemos aí, a grande família de Deus, ela é formada por Deus o Pai, Jesus, a quem a Bíblia vai chamar em Romanos 8, 29, de o primogênito dentre muitos irmãos, ou seja, Jesus é o nosso irmão mais velho, ele é o primogênito dentre muitos irmãos. E a partir do texto que nós começamos lendo, que é o texto base aqui que a gente está usando, lá de Marcos capítulo 10, a partir daquele texto de Marcos 10 que nós lemos no começo, nós podemos inferir 5 coisas para a gente encerrar. Primeiro,
não estaremos jamais, nunca estaremos sozinhos. Nunca estaremos sozinhos, porque o Senhor falou, deixou pai, vai ficar sozinho, deixou mãe, está órfão, pai e mãe, irmão, irmã, está sozinho, solitário e sem ninguém, como dizia um colega meu de escola, estou aqui sozinho, solitário, sem ninguém, ele falava. Não, nunca estaremos sozinhos, porque sendo filhos de Deus, não somos órfãos, temos um pai, temos na igreja mães, irmãos, irmãs, temos uma família, somos parte de uma grande família, com pais, mães, irmãos, irmãs, e até mesmo casas onde portas serão abertas para nos receberem. A segunda coisa que nós podemos aprender a partir do texto de Marcos capítulo 10, do 23 em diante, não nos faltará nada. Vimos aí em Atos como nada faltou, porque o Senhor dava livremente daquilo que já era dos irmãos, e o Senhor não deixou faltar. Não nos faltará nada, porque nosso Pai proverá, mediante a nossa família da fé, não somente aquilo de que necessitamos para viver, porque quando a gente pensa que não faltará nada, a gente pensa em que não vai faltar o pão, não vai faltar a roupa, não vai faltar o dinheiro do aluguel, de repente. Mas não é só isso não, nós não precisamos só das coisas materiais, nós precisamos também de consolo, precisamos de conforto, precisamos de exemplo, precisamos de direcionamento, precisamos de encorajamento, precisamos de motivação. Tudo isso pode e deve ser experimentado na igreja do Senhor. Eu vou contar para vocês 2 casos que aconteceram comigo, quando eu obtive esse tipo de coisa na igreja. Me lembro que quando eu estava hoje se chama ensino médio, mas no meu tempo chamava 2º grau. Quando eu estava lá no ensino médio, eu tive uma dificuldade muito braba mesmo com a tal da química. Tem até a música, né? E odeio química, química, química. Eu sou desses, odiava química. Tinha uma dificuldade também com a tal da matemática, mas nem de longe comparável com a química. E também, como a matemática me complicava, a física também não era fácil, mas a química era para quebrar as pernas mesmo. E onde foi que eu pude me socorrer numa determinada época, lá no 3º ano, que eu estava já chamando por Jesus, Senhor, me leva, me busca, porque isso aqui não vai dar para mim não. Apareceu um abençoado, um irmão da igreja, o pai de um irmão querido, do Guga, seu Fernando, irmão Fernando. Ele falou, olha, eu vou te ajudar, tu vai lá em casa tal e tal dia durante a semana. Meu irmão, o cara não tinha obrigação de fazer aquilo. Ele tinha os próprios filhos dele em casa, que regulavam ali a minha idade. Ele tinha o trabalho dele, ele tinha mais o que fazer da vida. E era um calor, aquele verão, sabe, aquele verão causticante. Dezembrão. E o sujeito se dedicava a mim e dizia, vai lá na minha casa que eu vou te ensinar, leva lá o material. Eu e ele suando, chorando de calor. Ele podia estar fazendo outra coisa, podia estar batendo perna no shopping, mas o Fernandão resolveu me abençoar e me abençoou, e eu passei de ano. Isso é ser igreja, não é? Podia estar no conforto dele, fazendo qualquer coisa que ele quisesse, mas estava ali me abençoando. Outro irmão também, que eu me lembro muito, pai de um outro amigo também, pai do Léo, o Ernesto. Ernesto, gente boa demais, sempre preocupados com os adolescentes, com os jovens da igreja. Ernesto não sabia encontrar com a gente nos corredores da igreja, sem falar assim, e aí, como é que está indo na escola? Como é que está indo no colégio? Você está indo bem? Estou com a dificuldade. Rapaz, estuda, hein? Estuda, porque você precisa crescer e avançar. Para todos ele falava isso, sempre dando aquela palavra de incentivo, toca para frente, não para não.
E aí, terminou o segundo grau? Terminei. E agora? Tu vai fazer o quê? Não vai parar não? Não vou parar não. Então, vai fazer vestibular? Vai fazer para quê? Excelente. Continua, se esforça, busca, dá teu jeito. Incentivo, exortação é o termo bíblico para isso. Eu tinha na minha igreja. E o Ernesto ainda fez um ato caridoso para mim certa vez, que eu estava querendo comprar o meu primeiro carro. E eu já tinha levado meu pai não é muito paciente. E aí eu fui levar meu pai para comprar um carro comigo. Vamos ver um carro ali, pai. Aí chegamos lá, olhamos o carro. Não vai ser esse não, tá bom. Numa outra oportunidade, vamos ver aquele carro ali e tal. Foi lá, olhou um, olhou outro, não rolou. Um belo dia, no centro da cidade, eu vi o carro, eu falei, vai ser esse aqui, gostei. Falei para meu pai, você pode vir comigo amanhã no centro para ver o carro? Não vou mais ver carro não, porque já vi um monte de carro aí, não resolveu nada. Tipo assim, tu está escolhendo muito? Não vai dar não? Vai dar não. Tá bom. Liguei para o Ernesto. Ernesto, oi, você trabalha aqui no centro, né? Trabalho. Você tem como me encontrar na hora do almoço, tal lugar assim, para ver o carro? Vamos lá. Aí ele foi, saiu, gastou tempo da hora de almoço dele para ir comigo escrutinar o carro, olhou por dentro, olhou por fora, documento, tudo certinho, e deu aquela chancela de pai, né, de quem sabe o que está fazendo, de quem tem experiência. Olha, por mim tá bom, tá dentro dos critérios todos aí, eu aprovo. Falei, tá bom, vamos fechar. Cheguei, ele foi para o trabalho dele, lá também tinha mais o que fazer, eu fui lá, fechei o negócio. Cheguei em casa, comprei o carro. Meu pai, o quê? Falei, comprei. Mas como que você comprou o carro? Não, eu liguei para o Ernesto foi lá comigo. Vou lá contigo amanhã. Né? Foi comigo no dia seguinte. Aí viu que o carro estava tudo legal, já estava comprado, já tinha comprado. Queria comprar, comprei. Então, assim, outro irmão da igreja que se disponibilizou, que gastou tempo, que foi ali, esteve comigo. E eu sei que cada um de nós aqui tem irmãos queridos, que investiram tempo na gente, que investiram recursos, que ajudaram numa dificuldade, seja dificuldade do tipo que for, seja uma dificuldade que requer oração, uma dificuldade que requer tempo, uma dificuldade que requer dinheiro. Mas isso é ser igreja. Repito o primeiro ponto, não estaremos sozinhos. Repito o segundo ponto, não teremos falta de nada. Terceiro ponto, e o terceiro ponto ele está no versículo 30. Bota aí o versículo 30, Tamara. Marcos 10, 30. Vou ler até na tela com vocês para vocês não dizerem que eu estou inventando. Receberão em troca neste mundo 100 vezes mais casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e propriedades. Até aí tá bom, mas olha lá, duas palavrinhas, com perseguições. O quarto ponto é exatamente esse: haverá lutas, haverá perseguições contra um e contra todos. Mas eu quero me lembrar aqui da vida de Davi. O rei Davi foi perseguido pelo rei Saul, que perseguia para matá-lo. E numa dessas, Davi se foi para o deserto e foi se esconder, foi se abrigar numa caverna em Adulão, a conhecida caverna de Adulão. E o que Davi encontra? Lá naquela caverna de Adulão, quem vai se juntar a Davi? A nata da sociedade? Não. Os endividados, os que estavam fugindo, os que tinham problema, os desesperados foram se meter na caverna de Adulão. E você diz, rapaz, Davi foi no fundo do poço. Ele foi, mas ele do fundo do poço, ele saiu como rei. Ele já saiu dali como líder, ele se tornou o chefe dos homens. Mas que homens? Os desesperados, os desempregados, os escravos fugidos, os que estavam devendo. Davi se fez chefe deles. E alguns daqueles ali saíram daquela situação para se tornarem conhecidos valentes de Davi. A igreja é a caverna de Adulão.
Não espere individualmente grandes forças, mas no agir de Deus, sob a liderança de Deus, com a unção de Deus, sairão da igreja valentes. No meio da perseguição, foi no meio da perseguição que Davi se tornou o chefe daqueles homens, que aqueles homens encontraram alento da vida, um novo propósito, um novo significado, meus irmãos. Os irmãos estão entendendo? É preciso olhar para essas coisas e saber, haverá lutas, haverá perseguições, mas haverá vitórias. Haverá e há vitória em nome do Senhor Jesus para a igreja dele. Esse era o terceiro ponto. O quarto ponto, esse mesmo versículo ele termina dizendo: com perseguição, e no mundo futuro terão a vida eterna. Temos garantida, esse é o quarto ponto, temos garantida a vida eterna pelo Senhor da igreja. Olha como nós estamos desconectados da realidade bíblica. Olha como nós estamos desconectados da realidade bíblica. Vimos a igreja, aceitamos Jesus, né? Isso que a gente diz, eu recebo Jesus, eu aceito Jesus, eu creio em Jesus. Para quê? Para a vida eterna. Mas o mesmo Senhor Jesus que falou que tem vida eterna, e tem mesmo, porque Ele dá a vida eterna, porque só Ele pode dar a vida eterna, Ele também diz, vai ter perseguição, mas vai ter vitória. Ele também diz, vai ter uma igreja que te abraça, vai ter uma família. E a gente parece que quer jogar a água do banho fora com a criança dentro. Não, meus irmãos, é preciso abraçar o todo. É perseguição, sim. É a bênção da vida eterna? É a vida eterna. Mas há o consolo da presença de Deus, há o consolo da presença dos irmãos, há o consolo da comunidade. E sim, teremos a vida eterna. E com quem vamos gozar essa vida eterna? Geralmente você ouve o pessoal falar por aí, vamos gozar da vida eterna com Deus. Só com Deus? Não. Com todos esses irmãos, com essa família. Então não é melhor a gente já ir se adaptando à família daqui para chegar lá, já está todo mundo entrosado? Por que falhamos tanto nisso? É preciso perceber isso. O quinto ponto está no versículo 31. Bota aí na tela, Tamara, por favor. Contudo, muitos primeiros serão os últimos, e muitos últimos serão os primeiros. O que quer dizer o seguinte, vai ter gente hoje, e desse lado aqui da eternidade, é o bambambam, é o pastor da mega igreja, é o diácono, primeiro vice-presidente da igreja, que domina ali, que é o dono da igreja, tem disso por aí, aqui não, graças a Deus. Tem lá aqueles que acham que mandam na igreja. Esses que aqui são os primeiros, quando chegar lá na vida eterna, eles serão os últimos. Entrarão, serão salvos? Serão. Mas não serão os primeiros, porque eles estavam preocupados em reinar em vida aqui, enquanto muitos outros estavam trocando seus tesouros nessa vida por tesouros do céu. Esses serão primeiros, esses estarão sentados em tronos mais próximos. Mas aquele que Paulo depois vai descer a mais detalhes, né? Em Romanos ele vai dizer que vai ter gente que todas as nossas obras serão testadas pelo fogo. Tem gente que construiu um edifício de palha, o edifício de palha será queimado. Ele vai ser salvo, como que pelo fogo. Paulo diz isso, não eu. Mas agora, vai ter gente que vai construir verdadeiras obras de ouro, de prata, coisa boa, coisa valiosa. Esses não serão prejudicados pelo fogo do julgamento. Os irmãos estão entendendo? Muitos primeiros serão os últimos, e muitos últimos serão primeiros. Vai ter gente que está na liderança aqui nesse mundo, que quando fecharmos os nossos olhos e passarmos para a eternidade, os lugares estarão trocados. O que isso significa para nós aqui no nosso contexto? O quinto ponto.
Essa família, a família de Deus, serve para nos aprimorar no serviço. Dons espirituais, já falei sobre eles. Tem gente que tem dons espirituais e está enterrando os dons. Não está executando, não está exercendo. Escolheu sentar no banco ao invés de exercer os seus dons espirituais. Enquanto o outro que é mais fraco, mas está ali se esforçando e exercendo os dons espirituais. Quem você acha que vai receber de fato o galardão do Senhor? Aquele que se esforçou, aquele que transformou 5 moedas em 10, aquele que transformou 2 moedas em 4, e não aquele que enterrou o talento que o Senhor deu. A família, que é a igreja, serve para nos aprimorar no serviço. Os dons espirituais uns dos outros, trabalhando uns nos outros, nos fortalecem. Quem servir bem no reino de Deus será primeiro. Quem não servir tão bem estará mais abaixo, podendo até ser último. Essas são as palavras que nós tínhamos para essa noite. Deus é Pai, igreja é família. E tem uma última coisa que, na verdade, os últimos serão os primeiros. Então, a primeira impressão que o Senhor deu ao meu coração na madrugada de hoje vai ser a última, só para você ficar com ela. Foi algo que Deus falou ao meu coração. Seja um órfão na igreja, mas não seja órfão de igreja. Muita gente por aí, que nem é órfão, que tem família, que tem pai, mãe, filhos, etc., mas que está órfão de igreja, resolveu viver afastado da igreja, se enganar dizendo que crê. Seja órfão na vida real, deixe tudo para viver o plano de Deus para a igreja. Seja órfão na igreja, mas não seja órfão de igreja, porque essa família aqui, ela vai subir, e desta família subirão os últimos e também os primeiros. Senhor, que essa palavra seja completada nos nossos corações. Eu não tenho capacidade para explicar tudo isso aqui,